Olá, estudantes da segunda série do ensino médio. Eu sou a professora Amanda Gonçalves, de Biologia, e o tema da nossa aula é Fisiologia Vegetal, Transporte e Nutrição. Então, vamos aos objetivos da aula. Conhecer a fisiologia vegetal, que trata do desenvolvimento e metabolismo das plantas, e entender os processos de transporte e nutrição das plantas. Então, nessa imagem, já no primeiro slide, vocês podem observar que nós temos algumas partes principais das plantas. Então, nós podemos definir ali o sistema radicular, que é composto pelas raízes. Quando nós temos, por exemplo, plantas dicotiledôneas, a divisão se dá em raiz principal e raiz lateral. E o sistema caulinar, que é formado pelas folhas, pelas flores, no caso das angiospermas. Nós temos os estames e o carpelo, que é responsável pela estrutura reprodutiva da planta. E aí, vocês já sabem? Analisando esta fotografia, quais elementos são necessários para o desenvolvimento desta planta? Vamos observar com mais detalhe? Então, nós podemos perceber que tem um solo, certo? Que a partir dali a planta vai absorver nutrientes, vai absorver água. Também serve como base para o seu crescimento. Nós temos ali também a luminosidade, o raio solar, que é essencial para o processo de fotossíntese. Ali também podemos imaginar que está presente os gases da atmosfera, certo? Então, as plantas, para se desenvolverem, necessitam da luz solar, os nutrientes e a água para completarem o seu ciclo de vida. Vamos refletir um pouquinho? Você já ouviu falar sobre produção hidropônica? Sobre hidroponia? Então, frutas, hortaliças e temperos ganhou força no sudoeste do Paraná utilizando essa técnica. Mas qual será a importância desse tipo de cultivo? Na sua região, existe alguma hidroponia? Vamos entender um pouquinho melhor? Então, como funciona? A hidroponia, do grego água, hidro significa água e ponia significa trabalho. Essa é uma técnica onde um sistema de cultivos, de plantas, hortaliças, sem a utilização de um substrato, de uma terra. Então, o processo se dá diretamente com a utilização da água ou um ar extremamente úmido, tá? E a partir dessa água é que se absorve os nutrientes necessários, então existe um maior controle nesse tipo de técnica. Vocês podem observar na imagem, nós temos uma hidroponia de alface. Então, essa técnica está ganhando força porque economiza água, a utilização de agrotóxicos é um pouco menor. Tem a questão também dos benefícios que podem trazer para a saúde. E isso, apesar de parecer algo recente, não é. Desde a época lá da antiga Mesopotâmia, os antigos jardins suspensos já se utilizavam essa técnica na Babilônia. Então, não é uma coisa de agora, certo? Sobre a fisiologia vegetal, a área da biologia que vai ser responsável por estudar a nutrição vegetal, o crescimento, a ação dos hormônios vegetais e a floração. E é isso que nós vamos ver então nesta aula. Com relação à nutrição vegetal. Então, as plantas, elas dependem de alguns nutrientes para que elas possam se desenvolver mais saudavelmente, certo? E esses nutrientes são divididos em micronutrientes e macronutrientes. Qual é a diferença? Os macronutrientes, as plantas precisam em maior quantidade. Então, observem que a seta está para cima, precisa de maior quantidade para que ela possa se desenvolver. Os micronutrientes também são necessários, porém, eles precisam ser em menores quantidades, tá? No esquema ao lado, nós temos uma planta onde mostra as folhagens, o que acontece quando há carência desses nutrientes, desculpa, no desenvolvimento das plantas. Então, por exemplo, uma planta que está carente de ferro, ela fica mais amarelada, tá? Uma planta que está carente de fósforo, por exemplo, ela começa a ficar mais amarronzada, então essa folha tende a cair, tá? Então, a partir da observação da coloração dessas folhas, é possível, por exemplo, os agrônomos, os agricultores identificarem qual nutriente que está faltando no solo.
Para isso, então, se faz a correção desses solos dependendo da deficiência que ele necessita. E essa correção pode ser dada de duas formas. Então, a primeira se dá pela adição de adubos orgânicos, quando você utiliza restos de alimentos, restos vegetais e fezes de animais, certo? Também é feito a correção através da adição de adubos químicos. Então, nós podemos utilizar sais minerais com os seguintes macronutrientes: nitrogênio, fósforo e potássio. Então, vamos com a nossa primeira atividade? Então, olha lá, Dona Rose cultiva muitas plantas em sua casa, porém, algumas folhas de determinadas plantas começaram a amarelar. Sem saber, Dona Rose colocou os vasos longe do sol por achar que ele poderia estar causando esse efeito nas folhas. Explique o que aconteceu com as plantas. Vamos lá? E aí, pessoal, conseguiram resolver essa questão? Então aqui vocês têm que explicar o porquê que as folhas começaram a ficar amareladas. Vamos ajudar a Dona Rose? Então, o amarelamento das folhas ocorre por conta da carência do ferro, que é um micronutriente necessário para a nutrição vegetal. Continuando, então para que a planta possa fazer uma melhor absorção desses nutrientes que nós vimos até agora, é necessário então que a região específica da planta que realiza esse processo, que são as raízes, desenvolvam então todo um sistema para que toda essa água e esses sais minerais cheguem por todo o corpo da planta. Então nós temos uma região específica da raiz, que é chamada de zona pilífera ou zona pilosa, que é composta de vários pelos absorventes, e através dessa zona a água e os sais minerais chegam até o xilema. Mas para chegar até o xilema, que é um vaso condutor de seiva, certo? Da seiva bruta, é necessário passar por algumas outras células, e existem duas vias. Então ali na letra A nós temos a via simplasto, que é quando a água e os sais minerais passam por dentro das células via plasmodesmos. Então observem na imagem ali da direita, nós temos um pelo radicular. A água, então, está sendo demonstrada pela linha azul, aonde ela chega pela raiz, pela zona pilosa, e atravessa as células através dos plasmodesmos, que são essas ligações que existem entre uma parede celular e outra, tá? E chega então até a endoderme e chegando até o tecido vascular, que é o xilema, tá? Então ele percorre todo aquele córtex via plasmodesmos. A segunda via se chama apoplasto, que é quando essa água e sais minerais passam entre as células, não passa por dentro, passa entre. Então, como vocês podem ver na imagem, então a linha em vermelho está mostrando o caminho que essa água e sais minerais percorrem entre as células até chegar na endoderme. Quando chega na endoderme, então vai encontrar algumas células específicas. Essas células, elas contêm estrias de Caspary.
que é suberina. Essas estrias, elas conferem maior resistência entre essas células e uma junção maior. E isso evita que essa água que chegou até ela, certo? Se perca no caminho. Então, toda aquela água que a planta conseguiu absorver durante o córtex, fica toda absorvida nessa região, para daí passar para o próximo passo, que é o vaso condutor de seiva, tá? Ela também faz a seleção dos sais minerais, quais são os sais que a planta está precisando, precisa absorver esse não é necessário, e faz a regulação da quantidade de água também para entrar no xilema, porque nem toda a água que está disponível no solo a planta precisa absorver na hora, tá? A condução, então, da seiva bruta, quando essas folhas perdem água, então, pelo processo de transpiração, que nós vamos ver que ocorre lá nas folhas, através dos estômatos, quando a planta libera essa água, então ela precisa puxar mais água do solo. E como que acontece esse sistema de puxar a água? Então, o fato das plantas, das folhas, das células das folhas perderem água, a célula fica plasmolizada. O que significa isso? O seu citoplasma, ele fica todo retido no centro ali da célula, tá? Ele se descola um pouco da parede celular, não totalmente, porque ele fica sem água, o vacúolo está pequeno, observem ali na imagem, tá? Isso faz com que crie uma força, uma ação aspirante, tá? Puxando essa seiva bruta através de forças de coesão e adesão. O que é isso? A molécula da água, ela tem uma força de coesão, uma molécula com a outra, certo? É uma força forte. A gente pode perceber isso quando a gente deixa a torneira um pouquinho aberta e fica aquela gotinha pendurada na torneira, sabe? Que a gente não sabe se a gota vai voltar ou se ela vai cair. Isso se chama força de coesão. E a força de adesão, o que é? A molécula da água, ela é muito polar, então ela rapidamente cria essa polaridade com outras moléculas. Então, ela consegue absorver essas outras moléculas e puxa junto com ela, tá? A nutrição orgânica das plantas. Então, nós estávamos falando da nutrição da seiva bruta, que é a água e sais minerais. Mas a planta, ela também produz uma matéria orgânica. E isso ocorre nas folhas e nós chamamos isso de fotossíntese. Então, na imagem, nós podemos perceber que nós temos ali o esquema geral da fotossíntese. CO2, que é o gás carbônico, mais água, mais luz, gera então uma glicose mais oxigênio, tá? E para isso, então, precisa-se da luz solar. A clorofila A, a clorofila B, o caroteno são exemplos de pigmentos que algumas plantas possuem e que são responsáveis pela absorção dessas luzes, tá? Mas essa onda luminosa, ela tem comprimentos de onda. Então, determinadas plantas vão absorver a luz, dependendo do comprimento de onda, outras vão funcionar melhor em outro comprimento de onda, como vocês podem ver na imagem. Os estômatos são essas aberturas que vão controlar exatamente o que? A entrada e a saída de água, o processo de transpiração. Observe na imagem, são buracos, tá? Que nós chamamos de óstulo, e em volta de cada buraquinho nós temos células guarda. E essas células guardas, elas abrem e fecham, controlando esse sistema de saída da água ou fechamento para que ela não perca água. Tá? Então, analisando um pouco melhor esse processo. Para que isso ocorra, então, é necessário íons de potássio, tá? Como vocês podem ver, esses íons de potássio, eles vão atuar juntamente com a água para controlar essa entrada e saída. Então, quando ocorre a entrada de íons de potássio das células anexas que estão aqui ao redor das células guarda, elas saem dessas células anexas e vão para dentro da célula guarda, ela leva junto a água. Com isso, a célula fica o quê? Cheia de água e cheia de íons. Então, ela fica túrgida. Então, ele fica aberto, tá? O estômago fica aberto porque ele está cheio de água. Porém, quando a planta não pode perder mais água, tá? Ela já está no limite, o que acontece? Os íons de potássio saem dessas células guarda, levam a água também que estava presente ali, então a célula guarda fica plasmolizada, ela perde, ela fica murcha,
tá? Então, a célula guarda fecha, o estômago fecha, tá bom? E a gutação? Olhem lá a imagem da lateral, no lado direito, nós temos um processo onde a água também, a planta pode eliminar água graças ao processo de pressão da raiz, tá? Vamos de atividade então. Um estudante realizou um experimento para observar o efeito da luz sobre as plantas. Ele escolheu uma planta e encapsulou as extremidades com saco plástico transparente, lacrando-o com barbante para evitar as trocas gasosas. Passado então 48 horas, ele observou a presença de gotículas de água acumuladas dentro dos sacos. Como você explicaria este resultado? Vamos lá? E aí, conseguiram responder essa questão? Então vamos lá. O que será essa água que acumulou no saco plástico? Então uma sugestão de resposta é que o teor de água acumulada no saco plástico refere-se à transpiração foliar da planta, através da indução da abertura dos estômatos. Agora, com relação à condução dessa seiva elaborada, essa seiva que foi produzida lá na folha, né? A planta produziu então uma matéria orgânica. De que forma que essa matéria orgânica chega por toda a planta? Porque ela também precisa percorrer, certo? Através do sistema do floema. Então, observe na imagem, nós temos ali o xilema, que é esse canal responsável pela água e sais minerais. Então, a seta está demonstrando que a água está entrando. Passa então para o floema e nós temos aqui a fonte de produção dessa matéria orgânica, que são as folhas ali em verde. Produziu sacarose, que é um tipo de açúcar, certo? Então a produção desse açúcar então está mais concentrado naquela região, porque é onde foi produzido esse nutriente, tá? Então o fluxo da água, ao entrar em contato com o floema, acaba o fato dessa sacarose estar mais concentrada, ela se dilui, ela acaba sendo empurrada pelo esse fluxo e levando então por todo o corpo da planta até chegar lá nas raízes. Então toda a nutrição que acontece, toda a produção que acontece nas folhas chegam até a raiz por conta de uma diferença de pressão osmótica entre a folha e a raiz. Então a folha ela está mais concentrada do que a raiz. Então ocorre esse movimento no interior do floema. Isso é chamado de fluxo de massa. E vocês já ouviram falar sobre os anéis de Malpighi? O que seria isso? Esses anéis de Malpighi foi um experimento que teve a importância de entender um pouquinho sobre o floema, tá? Que é esse canal responsável pela produção orgânica, por levar essa produção orgânica por toda a planta. Então, quando se faz a retirada de um anel completo da casca ao redor de toda a circunferência da planta, como vocês podem ver aqui na imagem, o que acontece? Interrompe o floema. Então, se interrompe o floema, não vai chegar essa seiva elaborada até as raízes. Logo, as raízes perdem esse tipo de nutrição e a planta acaba morrendo, tá? Vamos então para a nossa terceira atividade. Em uma visita na chácara do seu avô, João observou várias árvores onde foram removidos parte do tronco. Observem ali na imagem. Seu avô disse que eram plantas exóticas e que precisavam ser removidas, pois estavam prejudicando a flora local.
Disse também que a técnica chamava-se anel de Malpighi, que consiste na extração completa em forma de anel de parte da casca do tronco de uma árvore. Esse procedimento leva a árvore à morte. Explique por quê. Vamos lá? E aí, como foram nessa questão? Então, uma sugestão de resposta é que o floema ele é interrompido, lembram? E os nutrientes da seiva elaborada não chegam à raiz, causando a morte da planta, certo? Aqui eu trouxe para vocês sobre a casa sustentável, de que forma que a gente pode compreender, utilizar esses conhecimentos científicos da botânica, que a gente viu um pouco nessa aula e nas outras aulas, por exemplo, de uma forma que contribua melhor com o meio ambiente. A ideia é a gente aproveitar esses conhecimentos científicos e colocá-los em prática. Então aqui nós temos um exemplo de uma casa sustentável, onde toda ela foi planejada, foi pensada para evitar a produção de recursos sólidos. Em torno de 50% da geração de lixo das pessoas vem justamente das construções, certo? Então, por exemplo, nós temos ali no item 4 um teto verde que dispensa o madeiramento e telhas, contribuindo para a absorção e drenagem das águas da chuva e para o conforto da habitação. Então a casa fica mais resfriada, certo? E essa absorção que acontece da água da chuva pode ser utilizada lá no item 8, Sistema de Captação de Água da Chuva para reuso no tanque. Então olha que interessante. Também nós temos ali a utilização de tijolos de demolição, pode ser utilizado tijolos da olaria local, certo? Para a gente favorecer esse comércio local da região. A captação e aquecimento à base de energia solar, as pinturas de paredes à base de terra, cola e água. Então, tudo isso são formas da gente contribuir para o meio ambiente, tá? E agora vocês devem estar se perguntando, mas e eu com isso, professora? Por que eu preciso estudar isso? Tá? O que isso vai interferir na minha vida? Então, foi como eu comentei no slide anterior. Se utilizando desses conhecimentos científicos, a gente pode fazer com que a nossa ação, certo, seja mais sustentável. Então, a sustentabilidade o que é? É a capacidade de sustentação ou conservação de um processo ou sistema. Porém, para que essa sustentabilidade ocorra, precisa então agregar 3 elementos fundamentais, que é o social, o econômico e o ambiental. Não adianta ser sustentável só ambientalmente se os outros elementos também não estão colaborando, certo? Então, o que nós vimos na aula de hoje? Conhecemos a fisiologia vegetal, que trata do desenvolvimento e metabolismo das plantas, e entendemos os processos de transporte e nutrição, certo? Eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje e até breve!